Na aula de hoje eu vou te ensinar como fazer um taper do dia a dia, de uma forma bem simples, sem muita divisão e ensinando a conectar esse cabelo da parte de cima com a parte da lateral, sem deixar com essa diferença aqui, ó, de comprimento. Aqui está muito curto e aqui está muito alto e a gente vai igualar para ter esse caimento. Parte de trás a gente vai deixar aqui, ó, com esse mullet e a gente vai fazer um acabamento aqui com um taper nessa parte lateral. Show? Vamos a isso. Iniciar sempre molhando o cabelo para a gente poder separar a parte do topo com a parte da lateral. Muita gente começa deixando com esse cabelo aqui, ó, o volume tapando toda a lateral. Isso não te dá uma área legal de trabalho. Então, ó, a gente vai iniciar aqui, ó, molhando esse cabelo. Tem detalhes básicos que a gente tem que ensinar no corte, que às vezes faz toda a diferença. Se o seu cliente não ficar todo molhado, borrifa o borrifador e passa o pente, que eu tenho certeza que ele não vai ficar todo molhado. Então, borrifou e espalhou a água. Borrifou e espalhou a água. Detalhe simples que faz a diferença para você que é barbeiro e também para o seu cliente. Bom, esqueci as pinças para a gente estar podendo prender esse cabelo, mas a gente vai separar aqui, ó, só molhando esse cabelo. Vamos fazer a desconexão, parte da coroa, parte da lateral, certo? Divisão aqui, ó, GB, onde a gente divide? A gente vai dividir aqui, ó, onde separa o cabelo lateral e o cabelo do topo. Se você puxar assim, ó, você já consegue enxergar aonde está fazendo essa desconexão. Aí você vai puxar, ó, dedo apoiando no pente, você vai puxar, soltou o pente, segurando o dedo, ó, já fez a desconexão. Lateral, topo. Agora a gente vai jogar isso aqui para cima. Vou fazer esse lado todo com vocês e do outro lado a gente vai usar o mesmo método. Lembrando que isso é um corte do dia a dia, certo? Para você fazer isso num tempo mais curto, mas mesmo assim entregar o resultado para o seu cliente. Vamos iniciar aqui, ó, com o pente 3 para a gente fazer a retirada desse volume aqui maior, para a gente ter uma área maior para a gente poder trabalhar. Então, ó, pente 3. A gente vai puxar com o pente para a gente não entrar na curvatura do crânio, para a gente fazer essa base mais quadrada. E a gente vai decolar a máquina. Não vai ser um movimento semi-motion, mas vai ser um movimento de decolagem, ó, como um avião faz para decolar. A gente não vai fazer aquele movimento semi-motion. Então a gente vai decolar a máquina, retirando todo esse volume aqui, ó, que estava tampando essa área para a gente poder trabalhar. A gente vai fazer esse movimento até a orelha dela aqui. No segundo passo, em vez da gente entrar fazendo degradê, a gente vai entrar fazendo o acabamento. Por que fazer o acabamento antes da gente entrar fazendo degradê? Porque fazendo o acabamento, a gente tem zonas que vai mostrar para fazer com mais assertividade o outro lado. Então, a partir do momento que você faz o acabamento, você consegue medir melhor do outro lado. Então, fazer o acabamento sempre puxando para fora a máquina e arredondar o máximo possível sem entrar muito no acabamento do cliente. Na sua cabeça você vai usar duas linhas de base, o início e o final. Linha de base de início, linha de base de final. Aí você vai imaginar uma curvatura, nem quadrado, nem muito arredondado para não entrar demais. E aqui você vai fazer essa linha mais curvada. Definir essa parte da frente, agora eu vou fazer aqui, ó, atrás da orelha, aonde o cabelo ficou curto.
sempre fazer mais arredondado possível, porque fica mais bonito na hora de tirar uma foto e na hora de fazer os acabamentos. Vamos abaixar aqui a orelha, apoiar a máquina para ter mais segurança e agora completar o alinhamento. Depois dessa limpeza, ó, já começou a fazer o formato do corte. Agora, com a própria máquina de acabamento, eu vou definir a minha linha inicial, a parte branca do degradê. Ó. Tanto você pode vir com a máquina assim, só que vai raspar mais baixo do teu bois, pode ficar mais difícil de você tirar a marcação. Então, ó, eu vou fazer dessa forma aqui. Ó. Chegou no limite, eu vou retirar a máquina para trás. O que eu quero usar mais de branco desse corte é mais essa parte inicial. Agora, para mim saber do outro lado, fica mais fácil de saber a altura. Por quê? Porque eu já tenho a base da curvatura, a baseline, e também aqui atrás da orelha. Agora a gente vai fazer a limpeza dessa parte de baixo com a shaver. GB, muitas vezes eu não consigo tirar a marcação da shaver. O que acontece? Você está fazendo um movimento, só um movimento de raspagem e não está fazendo um movimento de decolagem ou C-motion para trás antes de chegar na base que a gente tinha feito aqui com a máquina de acabamento. Então o que você vai fazer? Ó? Antes de chegar na marcação, você vai fazer o movimento C-motion. Você vai puxar a máquina para trás, mas não é chegar e tirar. É fazer realmente o movimento C-motion, que já vai fazer diferença entre a máquina de acabamento e a shaver. Ó, agora eu vou passar para vocês uma técnica que eu uso no meu dia a dia, que eu consigo chegar em um resultado do fade muito mais fácil. Ó, a gente vai fazer isso aqui subindo de meio em meio. Então, ó, primeira baseline foi a 0, certo? A máquina de acabamento. Então, agora eu vou passar a máquina de corte para 0,5 ou 0 alta. Vou ligar minha máquina e vou subir só um pouquinho fazendo um movimento C-motion já, ó, de retirada de marcação. Movimento C-motion, já fazendo retirada de marcação. Vai tirar a marcação? Não. Ele está fazendo um movimento para tirar a marcação, mas a gente não vai retirar, porque aqui está muito baixo, que foi a máquina de acabamento. Aí que a gente vai descer fazendo essa correção. Ponta da máquina, a gente vai fazer a abertura. Agora a gente tem aqui, ó, branco e cinza claro. Agora a gente vai trabalhar a máquina aqui, ó, no 0,25, nessa marcação que ficou mais nítida na parte de baixo, ó. De novo, em cima da linha, movimento C-motion, só que mais curto, porque eu estou trabalhando em um espaço mais curto. Então a gente vai fazer esse movimento aqui, ó, movimento C-motion, e pode ver que essa marcação já ficou mais fraca. Se não sair, a gente pode usar aqui, ó, no 0, mais um pouquinho mais alto, vai ali para um 0,15, digamos, e vai trabalhar em cima dessa marcação, ó, só com a ponta da máquina, fazendo o mesmo movimento C-motion, só que mais curto, e com a ponta da máquina, para não correr o risco de eu subir mais a marcação, e você vai fazer isso até chegar no 0. Aí com o 0 você vai vir com um movimento mais curto, somente em cima da marca. Pode ver que agora sumiu a minha marcação. E agora eu vou para a próxima etapa. O último pente que eu usei foi o 0 alto, 0,5. Agora eu vou passar para o pente meio. Por que eu uso o pente meio e não uso o pente 1? Porque se eu colocar o pente 1, o máximo ele vai subir para 1,5, eu não vou conseguir descer ele para 1. Agora se eu coloco o pente meio mais meio, com a alavanca, eu consigo depois obter o 0,75. Então aqui, ó, meio mais meio deu 1, vou continuar fazendo o movimento C-motion para retirada de marcação. No início dessa marcação aqui, você pode usar ela mais rente, mas depois você vai fazer o movimento C-motion puxando a máquina para trás. Ó.
pode ver que já começou a fazer toda aquela transição. Ó, fiz a limpeza, pode ver que ficou uma marcação mais clara aqui e uma marcação mais clara aqui. Já não ficou aquela marcação tão nítida. Mas agora, para trabalhar aqui embaixo, eu posso descer para 0,25 ou a 0,75. Então a gente vai usar isso aqui, ó, na intermediária, mais ou menos 0,75, só em cima da marcação. Caso não saia essa marcação de baixo, GB, o que eu faço? Volta ela para o meio. Agora eu estou trabalhando realmente o número do pente, 0,5, que também é equivalente ao meio. E assim a gente trabalha essa correção. Essa última marcação que ficou mais nítida, a gente vai trabalhar agora no polimento, tanto com a tesoura de corte quanto com a tesoura de esbarro. Pente fino, a gente vai trabalhar nessa marcação aqui, ó, nessa que ficou mais nítida da parte de cima. Então a gente vai elevar, a gente vai fazer esse movimento, ó, puxando o pente para trás. Então, ó, esse movimento aqui, ó, puxei. Verifiquei onde estão os cabelos maiores, que não encaixa com o cabelo de baixo. Vou elevar, ó, uma e puxo o pente mais para fora. Duas e puxo o pente mais para fora. Três. Penteou e vê se começou a encaixar as duas marcações e ficar só uma transição de cor. Você nunca vai ficar batendo a tesoura no mesmo local com o pente estagnado. Então, ó, você vai elevando o pente, como se fosse fazer um movimento sem motion, só que com um pente. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Até o cabelo se encaixar. Vou continuar fazendo isso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É muito importante o pente profissional para ele puxar, ó, entrar e puxar todos os cabelos para fora. Quando não é um pente profissional, ele não entra aqui os cabelos. Sempre fica sobrando. É esse o movimento até o cabelo se encaixar. Agora a gente vai trabalhar aqui com a tesoura de corte, fazendo o point cut aqui, ó, nessa região aqui. Então, ó, nessa parte de baixo, para a gente fazer uma transição mais bonita e mais limpa entre a máquina de acabamento, a zero e a zero alta, a gente vai entrar tirando aqui, ó, uns picos que tem mais densidade. Aqui, ó, o cabelo dela nasce com mais 2 cabelos no mesmo folículo. Aqui tem 3 cabelos no mesmo folículo. Então a gente vai chegar nesses pontos com a tesoura em diagonal. A gente não vai entrar com a tesoura reta, a gente vai entrar aqui, ó, na diagonal do fio. E a gente vai tirar esses pontos com mais densidade, ó. Assim a gente vai conseguir fazer uma transição mais bonita na hora de poder tirar uma foto ou na hora de fazer um vídeo para a gente poder trabalhar para a rede social. E depois eu vou mostrar para vocês alguns detalhes aí que faz toda a diferença na hora de você vender o seu conteúdo ou vender até o seu próprio corte de cabelo para chamar e atrair mais cliente. É igual aquela história, né? O McDonald's nunca vai te entregar o hambúrguer da foto. Ele vem totalmente diferente, mas para isso a gente tem que ter uma boa venda ali, saber fazer aquela maquiagem capilar para a gente poder vender o nosso produto mais caro, cada vez mais caro. Agregar valor com esse tipo de conteúdo também. Agora, ó, vamos fazer a transição aqui, ó, o fade está feito. Agora vamos fazer a transição desse cabelo aqui, ó, que não se conecta com a parte do taper. A gente vai conectar ele. Então a gente vai pegar, ó, esse meu pente aqui giratório, que ele é um pouco mais largo do que o outro. O outro é um pente fino.
outro é um pente fino, e aqui um pente mais largo para a gente conseguir projetar mais cabelo para a parte de fora, onde o cabelo está maior. Então eu poderia aqui fazer por seções, fazer divisões, para a gente estar cortando mais organizado. Mas para um corte do dia a dia, isso vai te roubar mais tempo. Às vezes você só tem 30 minutos, 20 minutos para entregar um resultado e você quer diminuir o tempo. Então o que você vai fazer? Ó? Aqui está a nossa base da parte da aresta. Você vai entrar com a tesoura, levantou o cabelo, puxou esse cabelo aqui para fora. Ó. Cabelo maior, que é a nossa base, a gente vai expandir para fora para fazer a conexão. E vai fazer a retirada desse cabelo que passa. Fazendo uma base mais larga, tá vendo? A gente vai puxar para fora. Ó, agora eu vou abaixar a orelha dela e puxar esse cabelo para fora. Ó. Cabelo mais curto, o mais longo e o cabelo que a gente cortou aqui na parte de cima. Ó. Ó, o cabelo tá aqui mostrando pra gente a nossa referência. A gente vai conectar. Quando eu solto, olha a conexão do cabelo mais curto vindo pro cabelo mais longo, sem estar com aquelas marcações. Ó. Vou abaixar a orelha para fazer uma correção e ver o que está maior e o que está menor. São poucos cabelos que ficam maior e a gente vai vir tirando com a ponta da tesoura, ó, fazendo encaixar esse cabelo. E olha já como ele já está encaixado para a parte de trás. E a gente vai continuar isso até essa marcação terminar. Eu vou entrar de novo com a tesoura, vou levantar esse cabelo e vou retirar essas pontas que estavam passando. Puxei de novo na parte de baixo até esse cabelo conectar 100%. Agora esse cabelo está conectado. A gente vai tirar essa marcação aqui com a tesoura de desbaste. Elevei 1, 2, 3, sem bater a tesoura no mesmo local. 1, 2, 3, soltei. Tá se encaixando, agora na parte da frente, ó. 1, 2, 3. Assim o cabelo vai se encaixando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essa lateral finalizada, agora a gente vai fazer o outro lado e voltar para vocês com o resultado da finalização e a gente fazendo todos os acabamentos. O navalhete da Coco, ele não é tão convencional quanto aquele de cabo, mas para mim me dá muito mais jeito. Ele fica como se fosse um facãozinho. Não incomoda nessa parte aqui, ó, na hora que você está fazendo o acabamento na parte da lateral, na parte de trás, então me dá muito mais jeito. E agora aqui, ó, uma dica para você fazer esse acabamento e não machucar o seu cliente, que eu vejo que muita gente na hora de tirar fotos tá com isso aqui, com aquela marca de sangue. Então, ó, pele sempre esticada, dedo encostando no cliente para te dar aquela segurança para o cliente não se mexer. O seu polegar aqui, ó, vai esticar a pele do cliente. Então você não vai precisar estar colocando força nessa mão. Apoiou, esticou a pele e já fez a limpeza. Ó. Apoiou, esticou a pele e já vai fazer a limpeza. Então dessa forma você não corre tanto risco de machucar o seu cliente, principalmente se ele tiver espinhas ou esse tipo de coisa. Ó. Faz a limpeza mesmo estando seco e sem machucar o cliente. Na parte, ó, em toda a região que você for fazer a raspagem da mesma forma. E esticando a pele, você não precisa colocar força na mão que está segurando a navalha. Ó, sempre esticando a pele do cliente, você consegue fazer a limpeza sem agredir a pele. Parte do acabamento lateral finalizada, agora a gente vai cortar a parte de cima e conectar com a nossa aresta. Então, de novo, molhar, sendo que esse lado aqui também já está cortado. Agora vamos molhar e depois a gente vai começar a trabalhar as divisões nesse cabelo. Agora para a gente fazer uma divisão central, que vai ser a nossa mecha guia de referência, ó, pente, 2 dedos no pente para a gente fazer a abertura de espaço aqui, ó, para a gente ter nossa mecha guia. Aqui na parte mais centralizada, a gente vai levar até o redemoinho na parte de trás. Ó. Vamos lá, fazer de novo. Ó, os 2 dedos segurando, apoiando no pente, mas sobrando o dedo para apoiar no cabelo, segurar o cabelo, ó.
elevou até a parte de trás, tirou o pente, ó. Pente do lado do dedo, abriu o cabelo. Agora pro outro lado a mesma coisa. E a gente já tem a nossa mecha guia aqui central para a gente poder elevar. A tesoura, um corte. Ó, agora a gente vai elevar esse cabelo e definir a altura. Aqui vai ser cortado, ó, em 45 para trás. Parte da frente maior, parte de trás menor, para encaixar com o nosso mullet. Segura um pouco da nossa referência aqui, elevou mais uma guia, a gente já tem aqui na nossa mão e continua cortando em 45 até chegar na parte de trás. Elevei de novo e venho tirando até chegar na parte de trás, aonde a gente vai encaixar com a nossa mullet. Isso vai ser a nossa referência para as outras guias, ó. Aqui encaixou, finalizou na última, que já faz a diferença da parte do topo para a parte da lateral aqui na parte de trás. Agora todo esse cabelo que foi a referência, que já foi cortado, a gente vai jogar para a lateral aqui da direita, que é onde a gente vai querer encaixar. Ó, agora a gente vai fazer assim. A gente vai separar a parte de trás. E agora a gente vai fazer guia por guia, ó. A gente vai fazer uma guia e vai elevar, ó. Nossa guia que já foi cortado, o cabelo que não foi cortado. Agora a gente vai fazer a inclinação para a lateral como se fosse um telhado. Cair aqui em 45 para a lateral, ó. Então a gente vai encaixar um cabelo de cima. Agora o cabelo que sobrar aqui da lateral, a gente pode puxar essa que ficou como guia de referência e encaixar com a parte da lateral. Encaixou, 45, encaixando, esse cabelo já vai ficar totalmente encaixado. Pentei ele para trás, a gente vai fazer outra mecha aqui. A gente vai puxar ela, vai elevar. Isso aqui é uma forma muito simples para você usar no dia a dia, ó. Cabelo que já foi cortado, cabelo que não foi cortado, 45 a gente vai encaixar. Soltou, segura um pouquinho dessa mecha para você poder pegar a da lateral e encaixar. Continuou, 45, aqui é o que já foi cortado na parte da aresta e a gente vai encaixar. Soltou, joga essa mecha toda para trás que já foi cortada. Mais uma mecha. Separou ela, dividiu, elevou. Parte que já foi cortada, parte que não foi cortada. E aqui a parte da aresta, onde a gente vai continuar encaixando em 45. Lembrando que o cabelo tem que estar esticadinho, como se fosse um T. Ó, o cabelo na parte de baixo está sempre esticado, ele não está deitado. Ó, pentei todo para trás. Vou fazer mais uma mecha. Elevei de novo, ó, cabelo todo esticado, fazendo um T no meu dedo. Vou fazer o posicionamento do meu dedo para ter o caimento em 45 e vou cortar. Seguro um pouco da mecha como referência aqui, para poder encaixar com a parte da lateral que já foi cortada. Nossa parte da aresta. Levei o cabelo para trás e vou fazer isso até a minha franja. Sempre em 45 para ter encaixe. Agora sobrou só aquela mecha da franja aqui, ó. A gente vai elevar e cortar em 45. Essa lateral já está toda encaixada. Depois a gente só vai fazer o encaixe dessa parte da franja com a parte da aresta que eu já vou mostrar para vocês. E do outro lado vai ser a mesma coisa. A gente vai separar de novo uma guia que foi cortada aqui como referência. A nossa guia. Ó, separou para esse lado que já foi cortado. E agora a gente vai jogar ela para o lado que não foi cortado ainda.
e vai fazer a mesma coisa. Para você ter mais apoio, você pode colocar o seu dedo para dentro, para você não precisar elevar o ombro e ficar sem postura. E assim a gente vai fazer até o final. Cabelo cortado dos dois lados na parte do topo. Agora a gente vai fazer um encaixe, ó. A gente vai fazer isso aqui em diagonal, ó. A gente vai fazer como se fosse um triângulo na parte do topo, só que do meio da cabeça para frente. Então a gente vai pegar o que define aqui, ó, lateral e topo. A gente vai fazer essa divisão aqui, ó, em diagonal. Vai jogar todo esse cabelo que passar, ó, para a parte de baixo. E aqui a gente vai separar para frente, que isso faz parte da franja. A gente não quer diminuir mais a franja. A gente vai tirar só esse cabelo que passar para a parte de fora. A gente podia fazer divisão por divisão, mas também, na minha experiência, dá o mesmo resultado. Então a gente vai puxar esse cabelo para a lateral, vai tirar o que passa para a parte do acabamento, que esse cabelo vai ser encaixado para trás, e a gente vai fazer aqui, ó, diagonal, puxar esse cabelo para trás e a gente vai encaixar ele aqui, ó. Você pode vir atrás do cliente, puxar ele para fora e inclinar. Se você quiser mais quadrado, você deixa reto. Se você quiser que ele expanda mais, você encosta o seu dedo no cliente, abre em 45 e tira esse cabelo que passa. Agora a gente vai fazer outra mecha, jogar essa parte para trás e a gente vai encaixar. Pode puxar até a mecha anterior, porque como ela vai estar menor, ela não vai chegar na parte de trás. A gente vai encaixar, puxar todo o cabelo, ó. Referência que eu já cortei tá aqui na parte de baixo. Agora eu vou fazer esse encaixe. E o cabelo já vem se conectando com a parte da lateral. Tá vendo? É uma forma muito simplificada de aprender tesoura e que você vai ter resultado na mesma, um resultado mais objetivo para o dia a dia, ó. Separei mais uma mecha, puxo ela inteira, minha referência que eu já cortei, ó, tá aqui embaixo e eu vou conectar. Soltei esse cabelo, ele já está 100% encaixado com a parte da lateral. Do outro lado, a mesma coisa. Eu vou passar para vocês algumas dicas de finalização que eu costumo usar no meu dia a dia e também quando eu quero tirar alguma foto. A gente vai jogar todo esse cabelo para frente e a gente vai secar por etapa. Porque a gente não vai pegar e só jogar esse cabelo para trás e começar a secar. Porque vai ter cabelo seco, vai secar primeiro a parte da frente, vai cair em cima do cabelo molhado e depois vai fazer esse cabelo inchar e não ter o mesmo resultado. Então a gente vai secar por etapa, ó. A gente vai jogar esse cabelo todo pra frente. E primeiro a gente vai secar a parte de trás. Eu gosto desse secador da Coco particularmente porque, ó, pra gente não ter tanta dificuldade na hora de secar e ter que elevar tanto o ombro, ó, a gente consegue quebrar essa parte, ó, a gente consegue girar ela, o secador fica dessa forma. Aí a gente ajusta da melhor forma para você trabalhar e consegue trabalhar dessa seguinte forma. Sequei essa parte de trás, agora a gente vai secar por etapa a parte do topo. A gente vai iniciar mecha a mecha. Essa mecha seca, essa mecha seca, essa mecha seca, até chegar na parte da frente e não pegar todo esse cabelo da parte da frente e jogar para a parte de trás. Se eu for usar os produtos agora nesse cabelo, vai ficar bonito? Vai ficar bem finalizado? Eu acho que não.
Geralmente nessa parte, por mais que a gente consegue ver que aqui tá em 45 graus, a parte da frente tá mais alta, encaixando com a parte de trás, a gente costuma dar mais volume. A gente tem que dar mais volume, ó, do meio da cabeça, que é a parte mais alta, no topo, pra frente a gente vai dar mais volume. Como que você vai dar mais volume, ó? Escova dessa redonda, vai jogar esse cabelo pra frente, a parte do meio. E agora a gente vai fazer esse movimento, ó, vai entrar com a escova, vai fazer esse movimento, ar quente na raiz, sem queimar o cabelo do cliente. Em vez de puxar para trás, a gente vai puxar para frente e depois a ponta para trás. Vai criar aquele arredondamento e vai ficar com mais volume na parte da frente. A parte de trás, ela não quer tirar tamanho, mas a gente precisa melhorar essa questão do volume também para a gente poder criar mais textura. Então o que a gente vai fazer aqui nesse caso? Vou puxar, posso puxar toda a mecha para o meio da cabeça, tanto desse lado quanto do outro, com o cabelo seco. Eu vou entrar com a tesoura de desbaste do meio do cabelo para o final. Então a gente vai criar, ó, uma, subiu mais um pouco, duas, subiu mais um pouco, três. Depois a gente vai pegar outra mecha. Uma, duas, três. Assim a gente vai criando textura sem criar buraco. Vamos puxar mais o cabelo aqui. Do meio do fio pro final a gente vai criar, ó, uma, duas, três. E assim a gente vai soltar. Depois a gente pode fazer isso mais para lateral e criar de novo mais encaixe e mais textura também. Uma, duas, três. Sendo que a gente não vai mexer na altura, vai mexer só no volume e vai acabar texturizando mais esse cabelo, ó. Mas a gente não vai fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque assim os cabelos lá de baixo vai ficar pequeno e vai criar estrutura para esse cabelo de cima estufar. E não é isso que a gente quer. A gente quer criar mais movimento na hora da gente conseguir fazer um penteado e que o cabelo não fique tão pesado, não fique parecendo que aqui tem pouco cabelo e que aqui estufe para fora, para que faça um formato legal aqui no crânio dela. Parte de finalização, a gente vai usar essa cera em pó aqui da Sleek Gorilla para a gente criar mais volume nesse cabelo, para a gente poder trabalhar as mechas. Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente não vai simplesmente chegar aqui com a cera em pó e despejar na parte de cima do cabelo. A gente vai entrar com a cera em pó na raiz do cabelo. Então a gente vai abrir o cabelo e vai jogando a cera em pó aqui, ó, mais na raiz, para realmente criar volume e não despejar o produto como é em pó. Se eu jogo só em cima e bato a mão, o produto acaba por sair todo. Então a gente vai jogar na raiz para criar mais volume. Nessa parte de trás também, porque a gente vai fazer algo mais artístico. A gente quer que levante esse cabelo na parte de trás e assim também vai começando a usar um pouco da sua imaginação para criar um penteado mais artístico. Então a gente vai jogando a cera em pó e vai abrindo o cabelo para ela penetrar bem aqui, ó, nessa região da raiz. E assim vai criando volume, vai criando mais textura para a gente poder usar o nosso lado criativo para formar um penteado aqui, ó. Certo? Depois de aplicar a cera em pó da Sleek Gorilla, que já mudou muita coisa, já começou a fluir aqui a parte do meu criativo, que a gente começa a jogar esse cabelo para o alto e consegue ter mais uma imaginação, começa a olhar mais de longe para a gente ver o que está formando aqui de penteado. Lembra que eu falei no começo do nosso vídeo lá, quando eu falei sobre o marketing, sobre a gente criar conteúdo para a gente poder vender? Não que o seu cliente vai querer usar isso, mas se você consegue fazer um corte criativo, você também consegue executar o dele com perfeição e assim você já começa a fazer uma venda. Depois de usar cera em pó, então, da Sleek Gorilla,
Eu vou vir aqui, ó, com a Light Work da Sleek Gorilla também. Só uma pontinha para a gente conseguir juntar mais os fios e na hora da foto também ficar mais bonito. Então a gente vai espalhar na mão como se fosse um creme até ele quase sumir, ó. O creme vai quase sumir a cera na mão e a gente vai pegar e vai passar no cabelo para a gente poder criar o penteado. A gente vai espalhar bem. Então foi uma para dar volume e depois a Light Work para a gente conseguir separar melhor as mechas. E depois, para finalizar, a gente vai usar a laca também da Sleek Gorilla e assim a gente começa a usar o nosso lado criativo aí, ó, para formar o penteado que vocês vão ver daqui a pouco. Mas antes disso, eu vou passar para vocês. Agora que eu comecei a criar aqui o penteado, eu vou passar para vocês a parte que a gente vai usar para finalizar esse degradê e agregar mais valor aí no nosso corte de cabelo. Então, para isso, eu uso duas coisas. Tanto esse lápis branco, aquele de maquilhagem, e esse lápis é o 6B da Faber-Castell, que a gente vai usar para tapar os pontos brancos da pele dela. Nem isso tudo, o degradê, vocês podem ver, ele está bem bonito, mas a gente vai usar ele para tampar aquelas falhas naturais do cliente e valorizar mais o nosso corte de cabelo. Então, ó, o lápis 6B da Faber-Castell, a gente vai usar nos contornos do acabamento, bem leve, para ficar algo bem natural, e também nesses pontos mais brancos da pele do cliente, que aí você vai ver que vai fazer toda a diferença na hora de uma foto. Você não está mudando o seu corte de cabelo, você só está valorizando mais, igual o McDonald's faz, usando até uma base, um óleo ali em cima do pão para ficar mais brilhoso. É o que a gente vai fazer aqui no corte de cabelo, para a gente conseguir tampar algumas falhas naturais e valorizar mais ainda o nosso degradê. Se em algum lugar que você passou começou a ficar muito pesado, é muito simples, ó. A ponta do dedo você vai chegar e vai espalhar essa pigmentação aqui do lápis. Sempre espalhando para ficar o mais natural possível. A gente não quer mudar o corte de cabelo, a gente só quer valorizar ele. É totalmente diferente a gente tampar falhas aqui que foi feita pelo profissional, ou você usar isso só para valorizar mais o seu trabalho na hora de fazer uma mídia, um conteúdo de marketing. E agora o lápis branco, nessa região do acabamento aqui, ó, você vai fazer uma linha por fora do seu acabamento, ó, por fora do acabamento que você já tinha feito. Você vai fazer uma linha por fora que vai servir mais ou menos ali como as mulheres usam a base. Então você vai fazer uma linha por fora, aqui em volta do ouvido também, nessa região que eu quero valorizar mais. E depois você vai com a ponta do dedo, você vai espalhar esse lápis para a parte da pele, para valorizar mais o seu acabamento, para ficar mais bonito na hora de uma foto. Aí o que você pode fazer também é vir uma lâmina, esticar a pele e puxar esse lápis branco para onde você fez o acabamento, para valorizar mais e também ficar bem natural. Sempre esticando a pele, ó. Mesmo escanulando aqui que eu estou fazendo, que é puxar o pelo ao contrário, eu não estou machucando o meu cliente. E agora vocês vão ficar aí com o cabelo 100% finalizado, vocês vão o resultado. Aqui você usa a sua parte do criativo para poder fazer um penteado bem legal. E depois a gente vai finalizar isso aqui com essa laca da Sleek Gorilla.